André, a gente viu aí mas acontece, e agora ficou absolutamente claro tudo o que você falou, e o ineditismo de uma denúncia, de um artigo importante como esse. Vamos falar então com o nosso convidado? Para entender um pouco mais, para falar um pouco mais sobre isso, a gente convidou o Raoni Rajão, que o André citou, que liderou o grupo de pesquisadores que assinam esse artigo. Raoni é coordenador do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou passar a palavra para o especialista no assunto que começa, então, essa nossa entrevista. André. Doutor Rajão, obrigado pela sua participação aqui conosco. Em primeiro lugar, como eu disse, não é usual cientistas como este grupo que você reuniu e coordenou o trabalho que resultou no artigo, se debruçarem sobre o que acontece em relação à influência que vocês classificaram como muito prejudicial ao meio ambiente no Brasil por parte de um colega da comunidade científica que estaria usando a sua influência para depredar aquilo que a própria Constituição brasileira assegura como algo que não deveria ser questionado. Qual foi exatamente a motivação para esse trabalho e o que vocês pretendem com a publicação desse artigo? Olá, André. Prazer estar aqui com vocês. Não, de fato, não é muito usual, apesar de que já existem alguns trabalhos similares, principalmente nos Estados Unidos, buscando identificar as próprias táticas, né, e os indivíduos ligados ao negacionismo climático naquele país. Mas, no caso, no Brasil, de fato, é bastante raro, de certa forma até inédito, apesar de que vale a pena notar que, em diferentes momentos, né, grupos de cientistas se posicionaram às teses, né, levantadas por Evaristo de Miranda. Por exemplo, durante o debate do Código Florestal, né, a Academia Brasileira de Ciências, junto com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, apresentaram um documento refutando os argumentos, né, de Evaristo, assim como agora recentemente, né, ele foi utilizado, o trabalho de Evaristo foi utilizado no projeto de lei, né, do Eduardo Bolsonaro, que pretendia acabar com a reserva legal, que é essa medida de conservação em imóveis privados, e um grupo de cientistas, né, da própria Embrapa, inclusive, se pronunciou contra. Mas o que não tinha acontecido era juntar isso em um documento só, mostrando que existe um modus operandi, existe ali uma técnica por trás da forma com que são criadas essas falsas controvérsias, ou seja, elementos que são, né, de debates que já estão fechados dentro da comunidade científica, mas são apresentados por alguns indivíduos específicos, no caso aqui do Evaristo de Miranda, como se fossem questões abertas, né, ou até mesmo como se fosse o oposto do que é postulado pela comunidade científica. E isso tornou-se tão urgente porque nós observamos que, enquanto nas décadas anteriores, né, o trabalho dele teve muita influência, mas existia ali um debate, inclusive dentro do governo federal, no governo Bolsonaro, o posicionamento dele torna-se absolutamente hegemônico. Ou seja, a única voz importante dentro do governo Bolsonaro foi exatamente a voz desse indivíduo, que né, ele e o grupo dele são isolados, inclusive isolados dentro da Embrapa. Porque a Embrapa, como um todo, é uma instituição muito séria, né? Mas, ou seja, você tem ali, né, um indivíduo e seu grupo relativamente pequeno justificando todas as teses que levaram ao desmonte das políticas ambientais com grandes impactos, não só ambientais, mas inclusive sociais, né? Vide o aumento, por exemplo, da violência no campo, o aumento das invasões das terras indígenas que aconteceram nesse período. Professora, eu vou jogar aqui para a Flavinha, só queria comentar que a gente estava, antes da entrevista contigo, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a ruína de determinadas instituições. E a Embrapa é uma instituição muito importante no nosso país, Flavinha. Até essa mesma pergunta, professor Raoni, que eu gostaria de fazer. O senhor usou a expressão negacionismo climático e a gente, ao longo da pandemia, ficou íntima, né, da expressão do negacionismo na saúde, com danos, né, com efeitos objetivos no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia e, por exemplo, aos desafios climáticos que estão postos. Esse tipo de prática, que danos, além da imagem institucional, da própria credibilidade construída ao longo de muitas décadas da Embrapa, quais são as consequências que isso pode trazer
para uma política ambiental brasileira no sentido das relações internacionais, por exemplo. O Brasil hoje é um território que provoca extrema desconfiança em relação a parceiros comerciais, organizações ambientalistas, até perdeu espaço num debate do qual era protagonista. Quais são os riscos? E eu vou acrescentar, mais esses? eu vou acrescentar a esses riscos os riscos econômicos, porque eles vêm junto também, né? Sem dúvida. O que nós observamos é que existe, por causa até mesmo dessa linha, né, avançada pelo Evaristo de Miranda e adotada pelo governo, essa perspectiva que também depois penetrou-se dentro de órgãos de classe, lideranças do agronegócio, que o problema do Brasil não é ambiental. Apesar do Brasil claramente ser o país que mais desmata no planeta. É um problema de imagem. Ou seja, basta você convencer as pessoas do mundo inteiro com a narrativa, de certa forma, empacotada, né, pelo Evaristo de Miranda e sua equipe, que pronto, todos os problemas do Brasil desaparecerão. O que, de certa forma, esse grupo não entende é que o governo, por exemplo, né, do Reino Unido, na União Europeia e até mesmo na China, eles não ficam vendo posts de blogs, apresentações em audiências ou até mesmo colunas publicadas em jornais de grande circulação, mas que não tem ali um embasamento científico. Eles se pautam na ciência, eles se pautam em artigos, como, por exemplo, artigos que nosso grupo tem costume de publicar em revistas, né, como a Science, como a Nature, né, e isso é a base factual do debate e do entendimento sobre a questão ambiental e os debates internacionais. Né? E isso acaba gerando com o quê? Dois efeitos. Um, o Brasil acaba tornando-se, né, piorando essa situação enquanto pária, né? Inclusive porque um elemento que não é tratado diretamente no artigo, né, mas que perpassa esse tema, né? O Evaristo de Miranda muitas vezes critica, por exemplo, as políticas ambientais dos Estados Unidos e da Europa, né, muitas vezes de maneira errônea, e é curioso, porque os Estados Unidos e a Europa, eles sabem quais são as políticas que eles têm. Né? Por exemplo, as florestas acabaram nos Estados Unidos. O fato é que hoje, né, nos Estados Unidos, existe uma percentual maior de florestas nativas do que existia no Brasil, né, do que existia em 1700. Né? Ou seja, você tem ali, com relação ao Brasil, né, o desmatamento lá foi menor. Né? Ou seja, você tem um impacto que acaba sendo, inclusive, econômico por causa do distanciamento desses parceiros comerciais e de investidores. Professor, me parece que, aqui é o Daniel perguntando, me parece que a gente está falando de uma sistemática política da dúvida, né? Onde você tenta substituir fontes tradicionais do conhecimento por fontes alternativas, digamos assim, de conhecimento e, consequentemente, construção de narrativas, etc. Ao longo dos últimos anos, isso tem me parecido uma técnica eficaz, infelizmente. Como é que a gente pode evitar que essa técnica tenha tanto sucesso? Quais são os antídotos, as vacinas possíveis dentro desse contexto? Não, obrigado, Daniel. De fato, a gente tem observado isso acontecendo em âmbitos cada vez maiores, vide a questão das vacinas, né, e do tratamento da condução da pandemia. E você conversa com as pessoas, né, amigos, parentes, eles vão te dizer, nossa, está tão confuso. A verdade é que a ciência não tem confusão, né? É claro que a melhor forma, por exemplo, de se proteger da Covid é com a vacinação. Não existe dúvida dentro da comunidade científica, mas essa dúvida é produzida para fins políticos, né? E, obviamente, estamos vendo aí a mesma coisa no âmbito ambiental, como denunciado pelo nosso trabalho. Eu acho que a cura para isso é uma maior, né, informação para as pessoas sobre o que significa o trabalho científico. Né? Ser cientista não é simplesmente ter um doutorado e fazer parte de uma instituição importante. Não basta eu ser um professor da USP para tudo que eu dizer é automaticamente verdade. O cientista é aquele que efetivamente publica, faz parte da comunidade científica, produz resultados que são colocados à prova e que são, de certa forma, abertos, né? Colocados à tapa mesmo, pelos seus pares. Né? Não existe ciência feita por um indivíduo que coloca alguns números e depois publica isso numa coluna de jornal. Isso não é ciência, isso é o pionismo. Né? Porém, muitas vezes, no debate político, por falta de informação do público e de quem cria políticas públicas, esses diferentes elementos, esses diferentes fatos científicos, esses pseudo-fatos científicos acabam tendo o mesmo peso. Então, acho que o caminho passa aí pela educação sobre o que significa fazer ciência. Raoni, eu imagino que a publicação desse artigo dê visibilidade internacional a essa denúncia grave, ao negacionismo científico no Brasil que inspira políticas públicas que dilapidam a proteção ambiental, mas existem entidades com algum prestígio e influência, por exemplo, no agronegócio, eu vou citar aqui a AproSoja,
que contrata o Evaristo de Miranda para fazer palestra. Ele é incensado em eventos de ruralistas extremistas, porque o que ele diz soa como música. O que o doutor Evaristo diz soa como música para setores que não estão nem aí para aquecimento global, não estão nem aí para proteção determinada por lei, dependendo do bioma, do percentual de área verde, da Amazônia 80%, Cerrado não sei quanto, Mata Atlântica não sei quanto. É algo assim assustador pela alienação da ciência mesmo. Diz assim, vamos chamar esse cara que ele está dizendo o que a gente quer ouvir. E vamos se fiar nele porque ele usa o crachá da Embrapa. O que eu queria saber é em que medida a publicação desse artigo, na sua opinião, serve para enfraquecer essa, eu diria, corrente tão visceralmente ligada ao negacionismo. Eu vejo como um processo, né? E até isso não é citado no artigo, mas foi um dos pontos que nós levantamos também. O curioso é que em 2009, né, o Evaristo de Miranda publicou alguns artigos falando que ele e a equipe dele estavam preparados para apoiar o agronegócio com relação à mudança climática. E agora, mais recentemente, como, de certa forma, teve ali uma mudança da própria dinâmica política, né? O negacionismo virou moda, o negacionismo ganhou Brasília, ele já veio dizer num vídeo, né, numa palestra, que, na verdade, mudança climática não existe. Né? Então, o que você vê exatamente é isso, é dizer o que o público quer ouvir naquele momento específico. Né? E agora eu acho que não tem resposta simples, né? É através da informação, através do debate e através também, talvez, de uma nova geração de um agronegócio mais moderno, um agronegócio que busca resultado. Porque o fato é que hoje o agronegócio está perdendo dinheiro, o desmatamento está prejudicando as chuvas, ele está fechando mercados, né? E já está começando a ter uma reação de dentro. Né? O que a gente espera é que essa reação de dentro do agronegócio, né, por exemplo, com lideranças como o Marcelo Brito, né, que teve um papel muito importante na ABAG nesse sentido, possam passar de minoria para a maioria. E quem sabe dessa forma ter de fato finalmente um agronegócio moderno e sustentável que o Brasil merece e que pode produzir. A questão é justamente essa, professor. Será que na hora que bater no bolso a situação muda? E será que não será tarde demais? Essas são as questões que precisam ser vistas. Professor Raoni Rajão, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, por nos alertar para tantas coisas importantes. André, meu querido, sempre obrigada por trazer essas questões ambientais fundamentais aqui para o nosso país. Beijo, obrigada. Bom, ainda sobre esse assunto, a Embrapa declarou que não vai se pronunciar. Nós tentamos contato por e-mail com o Evaristo de Miranda, mas não tivemos nenhuma resposta. Aí a nossa produção questionou a assessoria de imprensa da Embrapa se Evaristo de Miranda, que segue no quadro de funcionários da Embrapa, gostaria de se posicionar. E a resposta foi que ele não vai se posicionar.